Matemática pra quê? Você já ouviu falar dos primeiros grupos humanos que surgiram na Terra? Isso aconteceu lá na África há alguns milhões de anos atrás. Lembra-se? O que pouca gente comenta é que já naquele tempo era importante saber contar. É claro que não era uma conta cheia de números, muito menos letras, como as que fazemos na escola hoje em dia. Era mais um censo numérico. Censo numérico é uma coisa que até os animais têm. É a capacidade de reconhecer a diferença entre grupos com um, dois ou mais objetos. O problema de calcular as coisas só com base no censo numérico é que só esse atributo natural não é suficiente para fazer contas maiores. Até mesmo alguns animais possuem um sistema de contagem que ultrapassa o simples censo numérico. As formigas, por exemplo, são capazes de calcular com exatidão a distância entre um animal morto e seu ninho, contando o número de passos dados no percurso. Curioso mesmo é o caso de uma espécie de cigarra, da família das Magicicada, que vive em túneis debaixo da terra e só sai uma vez na vida para acasalar e morrer, no aniversário de 13 ou 17 anos. Por que será que isso ocorre sempre em um número primo, ou seja, divisível apenas por um e por ele mesmo? Ao longo da história da humanidade, diferentes necessidades levaram os seres humanos a desenvolver formas mais eficientes de fazer contas, medir as coisas e realizar muitas outras ações que só depois de um tempo passaram a ser reconhecidas como matemática. E muitas vezes os avanços em uma região do planeta também ocorreram em outra parte, sem que um grupo soubesse do outro. Os primeiros sistemas de contagem eram bem simples. Quando os guerreiros saíam para a batalha, por exemplo, cada um colocava uma pedra em um cesto. Quando voltavam, pegavam de volta as pedras e a quantidade restante representava quantos foram mortos. Há cerca de 30 mil anos, os seres humanos começaram a desenvolver maneiras mais eficazes de contar. Uma delas era riscar traços em ossos de animais. Aliás, acredita-se que esses rabiscos nos ossos deram origem a um dos sistemas numéricos mais conhecidos, os números romanos. Mas o sistema numérico romano tinha uma falha muito grave. Não tinha o zero. O nada chegou a ser representado por muitos povos anteriores aos romanos com símbolos especiais que identificavam o início de um número. Mas a ideia do zero, ou seja, um número para representar a subtração de um número por ele mesmo, só surgiu há aproximadamente 1800 anos na Índia. Se os romanos não conseguiram descobrir o zero, pelo menos desenvolveram uma maneira de fazer operações aritméticas que deu origem à palavra calculadora. Eles usavam uma tábua com buracos nos quais colocavam pedrinhas, cada espaço representando um valor numérico. Quando falavam sobre fazer uma conta, diziam "cálculos ponere", que significa colocar pedrinhas. Muito do conhecimento dos romanos ligado à matemática, na verdade, foi herdado a eles de civilizações anteriores. Por exemplo, as formas de quantificar as grandezas com base no tamanho de pés, palmos, polegadas e na distância entre a ponta do nariz e a extremidade do dedo médio, o côvado, teria origem no Egito. Pouca gente sabe, mas muitas das coisas que fazemos hoje, relacionadas à matemática, surgiram lá na antiguidade. Se ainda contamos o tempo com base no número 60, é porque herdamos isso dos sumérios, um dos povos mais antigos que conhecemos e que ocuparam a Mesopotâmia. Para nós, a existência de sistemas de medida padronizados é algo comum. Podemos estimar o tempo de uma viagem em horas ou minutos e a distância em metros ou quilômetros. Mas em outros tempos, a falta de um sistema padronizado deu muito problema. Na Europa, de onde herdamos também muitos sistemas métricos, era comum na Idade Média as pessoas escavarem as paredes externas de igrejas e castelos para criar um padrão de medida. A marcação passava a servir para consultas e era respeitado por ser ligada à Igreja Católica ou ao rei. Para acabar com esse tipo de costume, o rei Eduardo I da Inglaterra estabeleceu, em 1305, um padrão para uma polegada. Esta medida seria igual a 3 grãos secos de cevada dispostos lado a lado em seu comprimento máximo.
Apesar dessa tentativa do rei Eduardo e de outras iniciativas de soberanos europeus, naquele tempo, a Europa era dividida por propriedades chamadas feudos, onde o dono era o soberano e podia estabelecer o sistema de medidas que quisesse. Por isso, as padronizações mais importantes para a Europa e que depois nós herdamos só foram feitas em 1791, com a Revolução Francesa, que acabou com o poder dos soberanos. Após tomarem o poder da monarquia, os republicanos definiram um novo calendário e mudaram diversas unidades de medida. Uma delas foi a de comprimento, que era por braça, pé, polegada e outras, e foi substituída pelo metro, palavra derivada de metron, que significa medida em grego. Assim como os sistemas métricos, muitas vezes não nos damos conta da importância do desenvolvimento da matemática em nossas vidas. Graças a todo o conhecimento matemático desenvolvido pela humanidade ao longo de sua história, temos hoje computadores avançados, meios de transporte velozes e muitos benefícios, além de sermos capazes de resolver questões vitais como: qual é o impacto do efeito estufa na temperatura média do planeta? Há algum risco de um asteroide se chocar contra a Terra? Por que o pão sempre cai com a manteiga virada para baixo? Acreditem ou não, um físico apresentou uma explicação científica para essa pergunta. Para isso, usou cálculos matemáticos, mecânica básica e muita criatividade. Em 1995, Robert Matthews apresentou um estudo segundo o qual as mesas nas quais costumamos apoiar o pão para passar manteiga têm altura exata para que o alimento, ao cair, vire no ar deixando a manteiga para baixo. Se não fosse todo o conhecimento matemático acumulado pela humanidade nesses milhões de anos desde o aparecimento dos nossos ancestrais, como poderíamos saber isso?